Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração do problema, justificativa e objetivos e também um pouquinho sobre a introdução. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, o tema, ele é o assunto que você deseja desenvolver, né? É sempre importante a gente tentar delimitar ao máximo esse tema, como local, porque senão fica um tema muito amplo. Então, vocês sempre recebem um tema pré-estabelecido de acordo com as disciplinas aí do semestre, né? Que nesse quarto período, né, para pessoas com necessidades especiais. Então, vocês receberam um tema e vocês vão escolher ele de acordo com a maior afinidade que vocês têm, tá? E tem que delimitar qual público e onde vocês vão desenvolver esse tema, tá? É importante sempre na escolha do tema a gente ver a relevância daquele assunto. Então, qual a importância do tema escolhido? E essa escolha vai ser de acordo com as preferências aí do grupo, né? Dos integrantes aí do projeto. Como você então escolhe o tema, né? Você enumera os temas aí que você vê mais interesse e a partir daí você consegue ver qual que você tem mais afinidade. Por exemplo, o que você sabe sobre aquele tema. Temos um tema, por exemplo, atividade física para idosos. O que você sabe sobre esse tema? Então, o que falta ainda você descobrir, a partir daí você tem a escolha do tema que você acha que vai conseguir desenvolver, né? Afinal, o projeto integrador num todo, ele vai ser conduzido no decorrer de 4 meses, então tem que ser um tema que realmente você tem afinidade com ele, porque você vai ter que ler muito sobre aquele assunto. Após a escolha do tema, a gente sempre tem que escolher um problema, né? O problema, ele vem para esclarecer a dificuldade específica aí com qual você se defronta e que se pretende resolver, né? Então, geralmente um problema ele é colocado na forma de uma pergunta e que você vai responder aí no andamento do seu projeto. Ele refere-se a um enunciado que é explicitado de forma clara, compreensível e operacional. Então, que você vai dar conta de resolver aí com o seu projeto integrador. Então, ele tem que ser suscetível de solução, delimitado a uma dimensão viável, delimitar também, né, a população ao qual ele vai estar vinculado e a localidade onde você vai desenvolver aí esse projeto, né? E aí nós temos a justificativa. O que é a justificativa? Ela é a exposição sucinta, porém completa das razões, tanto de ordem teórica e dos motivos de ordem prática, que tornem importante a realização do seu projeto. Então, o que faz com que o seu projeto ele se torne realmente importante para ser realizado e qual a contribuição que esse projeto ele pode trazer aí para a comunidade com o desenvolvimento dele. E por fim a gente vem com os objetivos. O objetivo é o que você quer obter com o seu projeto. Então nós sempre temos um objetivo geral, que o que se pretende conhecer com o projeto e ele tem que estar ligado ao problema. Então, o objetivo, gente, a gente tem que formular ele iniciando com um verbo. Então, verificar, analisar, é sempre utilizado um verbo, diferente do problema que a gente fazia uma pergunta. E aí nós temos também os objetivos específicos, que são objetivos fundamentais aí para responder esse objetivo geral que você tem. E ele está relacionado com as metas específicas que você tem que alcançar para conseguir chegar naquele objetivo geral, tá?
Então, o que a gente tem que lembrar agora? O objetivo ele vai ser formulado na forma de um verbo inicial, tá? Então, ó, nós temos um tema que foi passado para vocês uma variedade de temas possíveis de vocês trabalharem. E aí vocês vão escolher de acordo com a afinidade aí do grupo. Após escolhido um tema, você vai ver um problema, tá? Então você vai formular uma pergunta que vai tentar responder com o seu projeto. Depois disso, vem a justificativa. A justificativa você tem que colocar qual a contribuição, né, que esse projeto ele pode trazer para a sociedade, o que justifica a realização dele. Então, por que é importante realizar esse projeto específico? E você tem que tomar cuidado para não colocar na justificativa coisas pessoais. Tem que estar relacionado com uma coisa mais ampla e não com motivos pessoais. Por exemplo, por que é importante trabalhar atividade física para idosos? Uma justificativa, né, que a população idosa ela está crescendo. Então, conforme ela vai crescendo, vai havendo necessidade de se trabalhar com esse público específico, porque com o envelhecimento tem uma série de surgimento de doenças associadas que é importante a prática de atividade física para esse público, tá? Isso seria uma possível justificativa. A justificativa, a gente tem que colocar um parágrafo aí de 5 a 7 linhas escrito sobre, então, o porquê da realização desse projeto. E aí nós vemos com o objetivo. O objetivo é o quê? Sempre tem um verbo no início desse objetivo. Então, eu sempre vou ter um verbo inicial. Então, por exemplo, lá o tema atividade física para idosos. Eu já justifiquei a importância dele. Um possível problema seria: será que a população idosa ela conhece quais as atividades físicas que podem beneficiar sua saúde? Uma pergunta. Aí, um objetivo aí poderia ser, né? Analisar se a população idosa ela tem conhecimento sobre as atividades físicas para sua faixa etária, tá? Mas conforme eu mencionei, a gente vai trabalhar aí ao longo da disciplina, né, com a formulação de coisas, de documentos para esse público, seja um vídeo, seja uma cartilha informativa. Então, um possível objetivo aí geral seria, né, informar a população idosa sobre os benefícios da atividade física e como realizá-la adequadamente. Poderia ser um objetivo nesse quesito, ok? Então, sempre tem que lembrar desse verbo inicial. Então, conforme eu falei, o objetivo ele é formulado em tópicos e quais os principais verbos utilizados, né? Analisar, avaliar, identificar, apresentar, tá? Definir. Então, você vai utilizar o verbo mais adequado aí porque você pretende fazer. Aí, gente, só pra gente dar uma continuidade nesse tópico, vem a introdução. A introdução ela é formulada a partir do seu tema, do seu problema, da sua justificativa e do seu objetivo. Ela se refere a uma formulação clara e simples do tema que você vai investigar e é uma apresentação sintética da questão. Você vai colocar nela também a justificativa, o objeto e objetivos. Você pode também mencionar na introdução a importância da metodologia que você vai usar. E também fazer referências em trabalhos já realizados sobre esse assunto, tá? Então, a metodologia, gente, a gente sempre tem que colocar citações de outros autores e lembrar de citar e referenciar adequadamente para não ser considerado plágio, tá? Toda vez que a gente faz uma introdução, ela tem que fazer com que o trabalho ele se torne, né, de uma forma organizada e gradual, tá? Um ponto importante quando eu vou formular aí os parágrafos que vão compor essa introdução, todo parágrafo tem que ter uma introdução, que é iniciado, né? É o início do parágrafo com uma frase principal.
Depois nós temos o desenvolvimento, que é onde você coloca as ideias secundárias em 2 ou mais frases. E sempre uma conclusão, onde você elabora o fechamento daquele tópico. É sempre importante, quando você mudar de assunto, mudar o parágrafo também, tá? E você tem que usar palavras que consigam ligar um parágrafo ao outro, para não ficar uma série de parágrafos solto aí na sua introdução. É importante que a sua introdução ela seja clara, de forma com que o leitor ele compreende o propósito do seu trabalho. O conteúdo onde se apresenta aí, um conjunto do tema estudado através de vários tipos de citação, seja direta, que é uma transcrição, é quando você só recorta e cola, ou indireta, que é a parafrase, tá? Que é quando você lê, reescreve com as suas palavras e coloca no texto. Gente, é sempre importante quando a gente vai escrever uma introdução é usar parafrase, tá? Que é quando você lê um tópico, gostei daquela parte, eu vou reescrever com minhas palavras e colocar na minha introdução. Na introdução, eu tenho que mostrar uma retrospectiva do que já se tem feito em relação ao projeto que eu estou propondo, e deve despertar aí o interesse do leitor para ler todo o trabalho. Então, imagina uma introdução bem estruturada, a pessoa ela vai querer ler todo o seu trabalho. Um ponto importante quando eu for elaborar uma introdução, eu tenho que sempre partir do geralzão para um tópico mais específico. Então, conforme eu mencionei, né, a gente usa citações indiretas, que são parafrases, e sempre ao final da introdução, na última frase aí do último parágrafo, geralmente a gente coloca o objetivo do trabalho. Só que no projeto Integrador Seus, a gente sempre separa a introdução, depois embaixo o objetivo e assim por diante. Mais pra frente a gente vai falar como vai ficar a formulação do projeto, né? Um ponto importante que eu falei aqui é que a introdução tem que ser do geral para o específico. Como que eu faço isso? Imagina lá, eu quero falar sobre atividade física para idosos. Eu posso começar falando do geralzão, sobre os idosos, então eu vou mencionar, né, que a população está envelhecendo, eu posso pôr dados do IBGE que mostra esse envelhecimento populacional, aí depois eu posso colocar, né, quais as alterações que ocorrem com o envelhecimento, depois eu posso colocar os benefícios da atividade física para as pessoas e para o idoso específico. Então vejam que eu venho falando sobre o geral, que é meu público, e vou afunilando no que eu quero, né? Que é a atividade física para idosos. Então, na introdução, nos seus parágrafos, eu sempre tenho que ter os tempos presente, passado e futuro. O presente está mais relacionado com a importância aí do trabalho, o estado atual, como que está essa área de estudo. O passado, o que já tem conhecido, o que já tem estudado. E o futuro, né? Soluções possíveis, outros aspectos que você vai investigar, os objetivos, tá? Então, como você inicia uma introdução? O importante é você selecionar artigos com temas semelhantes, tá? Eu coloco sempre o mínimo de 8 artigos. Aí você faz a introdução, a leitura da introdução desses artigos. Você depois retira as palavras que mais se repete. É artigo sobre atividade física para idosos. O que toda a introdução fala? Quais as palavras que sempre fala, né? E aí você depois vai escrever um parágrafo para cada palavrinha dessa. Por fim, você vai organizar partindo de um parágrafo mais geral até chegar a um parágrafo mais específico. E lembrar de colocar aí a justificativa do seu estudo e o objetivo geral no último parágrafo, sempre dessa forma. Só que, conforme eu mencionei, no projeto integrador a gente tem a tendência, né, de separar a introdução do objetivo. Sempre fazer citações com as devidas referências, tá? Vocês vão aprender a fazer citações adequadas, porque é importante, né? Já estão no 4º período e é importante vocês fazerem as citações para evitar o plágio. Aqui foram as referências que eu utilizei para montar essa aula.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e espero ver vocês na próxima. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!